Mas eu quero te dizer para você que veio de uma semana difícil, quero te dizer que é debaixo das maiores pressões que extraem os melhores azeites. E talvez você tenha sido pressionado por uma circunstância. Eu quero te dizer, deixa a sua essência sair. É exatamente na pressão que a gente realmente conhece o que sai de nós. É na pressão que nós realmente esvaziamos daquilo que nós estamos literalmente cheios. E eu quero te dizer, você é abençoado demais nessa manhã para você estar preocupado com alguma coisa. É muito bom. Talvez você se estressou já com o estacionamento. Tem gente chegando ainda, porque hoje o estacionamento, por conta de uma maratona Kids aqui na frente, a gente está estacionando do outro lado, que a gente nunca estacionou antes, eu nunca estacionei pelo menos. Mas que bom que deu certo, que bom que deu para nós estarmos aqui. Pessoas, quero saudar aqui meu amigo Lucas Paiva e sua esposa e seu filho. Cadê? A esposa está ali. Lucas, fica de pé, por favor. Uma salva de palmas para o Lucas. Saiu ontem, 9h30 da noite, Floripa, para estar com a gente hoje de manhã. O nosso culto já começou às 3 horas da manhã. A gente foi longe. E é muito bom encontrar alguém apaixonado, encontrar alguém que está preocupado com o reino de Deus, não com o mercado gospel brasileiro. Não está preocupado com a próxima conferência que ele quer pregar. Não está preocupado com o cachê que ele precisa se arregar. E nessa manhã eu tenho a enorme alegria de começar falando sobre um tema que para mim é fascinante. Um tema que há alguns meses ou até anos atrás, em um dos hangouts eu falei assim: pare de falar de Jesus e comece a ser mais Jesus. E quando eu falo seja mais Jesus, isso é antagônico na sua mente. Porque o que você mais escuta na vida? Que ninguém é perfeito ou que nós somos como Jesus? Se ninguém é perfeito e eu não sou perfeito, Jesus é imperfeito? É contraditório. Ninguém é perfeito. Isso, quando eu escuto isso eu falo, não. Já encontrei mais um ignorante no meu caminho. Eu ainda brinco, se ninguém é perfeito, ou ninguém pode ser imperfeito, mas eu sou perfeito. Porque olha que interessante, quando a gente fala ninguém é perfeito, eu estou me definindo pelo que eu faço. É a mesma coisa que o Taylor chegar em casa, derrubar um copo de café na mesa e eu falar, não, ele não é perfeito, ele derrubou o café na mesa. Só quando eu falo que o Taylor não é perfeito, eu estou colocando nele um defeito. Você não é perfeito, mas o Taylor é perfeito. Ele não tem nenhum problema gastro, ele não tem nenhum problema respiratório, ele não tem nenhum problema ósseo, ele não tem nenhum problema. Só que ele derruba o café. E de repente eu começo a dizer que meu filho tem defeitos por ele ter derrubado um café. E é exatamente isso que a vida faz com a gente. E você começa a se enxergar imperfeito. E de repente você começa a ter problemas respiratórios. Você começa a ter problemas nos ossos. Você começa a se atribuir defeitos. E você começa a perceber que você tem defeito. E você nunca mais se enxerga perfeito. Então nessa manhã eu quero falar sobre o Be Jesus. E nós viemos esse ano inteiro falando sobre valores universais. Valores que são milenares. O que me fascina na nossa maneira de entender a Bíblia é porque nós pregamos não um evangelho dos evangélicos. Nós pregamos um princípio que ele é milenar. E o que me fascina é que um princípio milenar ele subsiste às eras. Pode vir o Flamengo, pode passar o YouTube, pode entrar a rede social, pode sair a era do Nike Shox, pode entrar a era do disquete. Vai passando-se as eras e os princípios eles permanecem. Só que uma opinião não. Uma opinião ela dura uma estação. A hora que mudou alguma coisa, a opinião já não vale mais. Lembra que celular era coisa de adulto? Era uma opinião. Não, criança não pode mexer nisso. Isso aí não é para criança. Mas quem disse que não é para criança? Hoje minhas crianças elas assistem eu pregando lá. Já deve estar no celular lá. E não era coisa para criança. É uma opinião. Ontem conversando com um camarada, ele falou assim, Cal, eu te entendo. Rodo o Brasil, vendo livro, faço isso, faço aquilo, eu te entendo. Só que eu não concordo com você. Eu falei, interessante, então discorde comigo. Me mostre nas escrituras o que você não concorda comigo, porque eu devo estar na ignorância. Só que eles só falam, eu não concordo. Mas eles não mostram no quê? Eles não abrem o texto. Eles não... Por quê? Porque eles dependem daquilo. Eu não dependo dessa pregação. Eu prego essa pregação pelo que eu sou, não pelo que eu preciso ter. Eu não estou vendendo um produto aqui.
Nós, como igreja, nós não estamos vendendo uma proposta. Nós estamos simplesmente trazendo a consciência daquilo que nós somos. E por isso que é fascinante. E por isso que é muito bom contar com você aqui. Porque encher uma sala dessa com pensadores é muito difícil. Só quero te dizer que por você estar sentado aí, isso significa que você é um pensador. A massa, aqueles que não pensam, eles não aguentam ficar sentado aí, que é chato. Mas a hora que você traz tua mente, você traz teu coração aqui, semana que vem você sabe que precisa estar aqui de novo. Não por causa da boa música, não por causa do ambiente bacana, mas por quê? Porque você está pensando em algo que é maior que você. Eu cresci num lar onde meu pai, ele era o para-raio dos desgraçados da cidade. O que você faz com um louco? O que você faz com um louco? Psiquiatra? Um psicótico? O que você faz com ele? Interna. Agora você imagina que eles internam e no final o próprio hospital ele não sabe mais o que fazer com o louco. O que ele faz? Ele ligava pro meu pai. Hospital Pinheiro de São José dos Pinhais, que fechou, onde era o shopping. Hospital Pinel. Hospital Nossa Senhora das Graças, da Luz. O hospital que fica ali na Marechal Floriano. Todos os hospitais psiquiátricos conheciam o telefone da Chácara Bom Pastor. E quando eles tratavam aquelas pessoas com remédios, com psicotrópicos, com antidepressivos, chegava uma hora que os remédios não faziam mais efeito. E eles ligavam para o meu pai. Isso me intrigava, porque eu falava, ué, eles não estudaram? Meu pai que é o burro da comunidade? Meu pai que é o pastor, o trouxa? Meu pai que é o pastor, o pobre? Mas por que os doutores estão enviando os caras aqui? Eu me lembro de uma situação que chegou não lembro o nome direito dela, mas uma moça que chegou e por 2 semanas ela ficou lá em casa. E aí meu pai colocou minha irmã, eles dormiam no nosso quarto, na nossa casa, e meu pai colocou 2 colchões na sala. E por 2 semanas minha irmã teve que dormir do lado dessa mulher. E no meio da madrugada essa mulher acordava, e de repente ela começava a gritar, enfia essa chave no meu cu, enfia a chave no meu cu. Ela falava isso no meio da madrugada. E minha irmã tinha que segurar ela ali, porque ela estava fugindo. Pai, ela está fugindo. E 2 semanas depois essa mulher morreu. Até hoje ninguém foi lá para saber o que aconteceu com aquela mulher. Eu me lembro certinho a cena. A cena quando aquela família chegou e depositou aquela mulher na minha casa. Eu me lembro a cena da mulher sendo enterrada como indigente pelo meu pai. E ninguém nunca vindo atrás para saber o que deu daquela mulher. Não sei se era filha, não sei se era nora, mas uma coisa eu sei, eles sabiam que ela ia morrer. E eu vi meu pai curando pessoas da herpes óssea, eu vi meu pai curando pessoas da AIDS, eu vi meu pai curando pessoas de sífilis, sem usar remédio. E eu olhava aquilo e falava, cara, tem um mistério nisso. Meu pai pegava aquelas necessaires cheias de remédio, ia no banheiro e eu via isso do lado, sendo criança de 3, de 5 anos, de 8 anos. E meu pai começava a abrir aquelas cartelas de remédio, jogar tudo na privada e puxava a descarga. E de repente por 1 semana aquela pessoa ali ficava tendo crise de abstinência, a gente tinha que correr, segurar. E ela queria fugir, ela babava, ela entrava em convulsões. E eu olhava aquilo e falava, meu pai é louco, meu pai é maluco. Só que eu sabia de uma coisa. Existia uma 4ª dimensão que meu pai tocava as pessoas, que o remédio não tocava, que o médico não tocava, que a medicina não tocava, que os internamentos não tocavam as pessoas. E nessa manhã, eu quero dizer que eu consegui colocar no papel o que eu vi meu pai fazendo a vida inteira. E nessa manhã eu quero dizer o que acontece com você quando você nasce de novo. E talvez o que eu vou falar aqui nessa manhã é um tanto muito polêmico. Várias pessoas vão chegar e falar, não concordo com você. Tá, e daí que você não concorda? Estou preocupado que você não concorda? Estou preocupado com os 25 anos que eu passei lá, vendo um monte de coisa que eu não entendo, mas hoje eu estou começando a ter uma pequena noção. Isso que eu vou falar para vocês, eu não li nenhum livro. Isso que eu vou falar para vocês, não tem nenhuma prova científica. Isso que eu vou falar para vocês é simplesmente a opinião de um cara que sobreviveu uma situação de lixo social, onde meu pai curava as pessoas numa situação que ninguém mais curava, a polícia não adiantava mais. Porque meu pai conseguia enxergar um Jesus em cada pessoa. Meu pai conseguia enxergar um Jesus em cada pessoa.
Eu lembro que meu pai chegava e falava assim: quem é Jesus para você? E se a pessoa falasse Jesus é o nosso Salvador, ele já sabia que esse Salvador não é dela. Porque eu não chego para ninguém que pergunta quem é a Aline e fala assim: a Aline é nossa esposa. Porque a Aline é minha esposa. Ela tem uma relação pessoal comigo. Assim como a Aline não é a nossa esposa, assim Jesus não é o nosso Salvador. Jesus, ou ele é seu, ou ele não é seu Salvador. A vida com Jesus é um encontro pessoal. A vida com Jesus é uma revelação pessoal, única, que Jesus tem com você. E a partir dali, eu quero começar partindo do princípio que o texto lhe diz assim: agora estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, você é perfeito ou imperfeito? Se Cristo vive em você, você é salvo ou você é perdido? Se Cristo vive em você, você é completo ou incompleto? A questão é que enganaram a gente. Se você chega hoje numa igreja comum e você fala que você é Cristo, vão te chamar de arrogante, de prepotente. É antagônico, é uma contradição. Porque nós nos reunimos nessa certeza que cada ser humano tem um Cristo dentro dele. Só quando você se manifestar como esse Cristo, eles vão tentar te puxar o tapete e falar que você está seguro demais de si mesmo, e que o orgulho precede a queda, e que cuidado, que o cair é do homem. Mas a questão, eu quero começar com esse texto de 1 João 3, 1 a 3. E o texto diz assim: Deus é Pai e é santo. Seus filhos também são santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Por que o mundo não te conhece? Porque você é filho de Deus. Filhos de Deus são irreconhecíveis. Filhos de Deus são inclassificáveis, não classificáveis. Filhos de Deus, eles são pessoas estranhas para aqueles que não conhecem a Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, igreja no cinema, visitantes, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, está falando de quem? Isso aconteceu ou não aconteceu? Quando você coloca a tua consciência no que está lendo, você vai entender que esse texto foi escrito antes disso acontecer. Esse texto foi escrito antes de acontecer. E agora ele diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Eu te pergunto, Ele se manifestou ou não? E qual é a nossa dúvida de termos a certeza de que assim como Ele é, nós o somos? Assim como Jesus é, você é. Porque antes dele se manifestar, era impossível nos sermos feitos filhos de Deus. Antes de Jesus se manifestar, nós não éramos filhos de Deus. Aí a pergunta é: então o que nós éramos? Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas olha esse segundo texto de 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitas corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito. Presta bem atenção nisso. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ponto. O último homem, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, alma vivente. Depois o espiritual, espírito vivificante. O primeiro homem, alma vivente, é formado da terra, é terreno. O segundo homem é formado do céu, alma, espírito vivificante. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial,
tais também são os celestiais. Como o primeiro homem, o terreno, todos os outros serão terrenos. Mas como é o homem celestial, aquele que é espírito vivificante, aquele que é o último Adão, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Esse texto está dizendo que existem dois tipos de homens sobre a terra. Existe um homem que é natural, que é formado da terra, e existe um homem que é espiritual, que é formado do céu. A questão é que nós fomos ensinados que esses dois homens, eles competem entre si. Que esses dois homens, eles são antagônicos entre si. Mas eles não são. Aqui está falando de dois tipos de pessoas. E nessa manhã eu quero explicar isso da maneira mais didática possível. E o meu raciocínio começa em Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão. Platão foi aluno de Sócrates. E Aristóteles, antes de Cristo, Aristóteles, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, ele classificou o homem como sendo uma psique com uma grande massa. O ser humano, a primeira definição na história de ser humano, veio da academia de Sócrates, através de Platão, que era professor de Aristóteles. E ele diz o seguinte: nós somos uma psique com uma grande massa. Assim, eles definiram o ser humano. Só que é interessante porque uma psique, ela tem mente, ela tem vontade e ela tem emoções. E olha que interessante, isso aqui se chama alma. Quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que Deus ele pegou o homem do pó da terra e soprou no homem. Por muitas décadas e talvez até centenas de anos, nós acreditamos que esse sopro tinha sido o Espírito de Deus, mas não foi Espírito de Deus. O homem na criação não tinha espírito. O homem ele era uma psique com uma grande massa. E aí a pergunta era, mas aonde estava o espírito? O espírito estava provavelmente no ambiente, porque o ambiente era perfeito. O espírito é o espírito da vida. E aquele ambiente do primeiro Éden, do jardim do Éden, a Bíblia diz que era um ambiente perfeito. E uma hora eles precisaram sair do Éden. A partir dali, Deus ele cria o homem na sua imagem e semelhança. Como que um homem sem espírito tem imagem e semelhança de Deus? Porque a imagem e semelhança de Deus está na psique. Essa mente, vontade e emoções. Deus tem mente, Deus tem vontade, Deus tem emoções. E aí tem a grande massa. O que é a grande massa? É morfologia, os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e aparelho sexual. Então imagine que o homem for formado como uma carroceria, um chassi, com um motor dentro. O motor era a psique, o chassi todo era a grande massa, a bios. Isso que você enxerga, isso que te dá o direito de existir. E a Bíblia chama isso aqui do primeiro Adão. E olha que interessante, Aristóteles não estava errado, porque a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele era alma vivente. Isso significa que ele tinha poder para se reproduzir. E talvez você está dizendo, por que você está falando tudo isso aí? Porque eu quero te dizer o que significa ser Jesus. Eu quero te explicar o que significa quando alguém aqui levanta a mão, cada culto, e nós celebramos a Deus, porque na verdade a gente entende o que está acontecendo com essa pessoa. Quando nós confessamos que Jesus é o Senhor, nós cremos para a justiça. E justiça significa voltar ao estado original de como nós éramos. O primeiro Adão, ele era alma vivente. Logo, o que é uma pessoa? Pessoa significa a soma da alma mais a bios. Você tem um ser humano. E a Bíblia chama isso aqui de criatura. Isso é uma criatura. Uma criatura, ela tem poder para se reproduzir. E o homem foi criado para se reproduzir. A questão é que esse homem, ele era eterno.
E aí, porque ele conheceu o mal, a Bíblia diz: ei, se você comer daquele fruto, certamente morrereis. Como assim que ele ia morrer? É porque o homem foi feito eterno. Então a partir daqui entrou a morte no mundo. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela significava penes, ponos, poneros. Todo mal, toda sorte de maldade, toda sorte de enfermidade, toda sorte de miséria. O homem, quando conheceu o mal, ele teve a sua psique corrompida. Se corrompeu a mente do homem. E por isso, Jesus ele falou: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o que estava perdido. E eu te pergunto, aonde nós estávamos perdidos? Na consciência. Quando você entrega a vida a Cristo, a Bíblia diz que Jesus ele te encontra e você é um encontrado por Cristo. Aí eu te pergunto, muda o lugar que você mora? Muda o endereço que você trabalha? Muda alguma coisa de um lugar para o outro? Agora, como que uma coisa perdida, ela continua lá no lugar que está? Que salvação é essa? Aonde que nós somos salvos? Nós somos salvos na consciência. Por isso a salvação é um conhecimento. Salvação, quando as pessoas têm a salvação, elas são encontradas na sua consciência de quem é Deus, quem eu sou. E olha que interessante. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova. Isso está errado. Isso está errado. No texto original, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele não é uma nova criatura. Ele é uma nova criação. Criatura é diferente de ser um filho de Deus. Se eu sou uma nova criatura, eu sou a mesma coisa reformada. Eu continuo sendo uma psique com uma grande massa. Se eu sou uma nova criatura, porque criatura é uma alma vivente. Se eu sou essa nova criatura, todo mundo está me entendendo aí? Estão conseguindo seguir o raciocínio? Tem umas caras de interrogação me olhando, falando: cara, onde que esse cara vai chegar? Mas eu preciso te dizer o que é ser Jesus, na prática. Parar de ladainha, ficar falando que é ser honesto, que é ser humilde, que é também tudo isso. Mas na prática, eu estou dizendo algo que no plano do espírito, na quarta dimensão, isso acontece. Você não enxerga, mas acontece. Se eu sou uma criatura, eu sou uma alma vivente reformada. Eu continuo sendo alma vivente. Só que agora eu sou melhorada. É igual o teu amigo que passa de Fusca e fala: ô fulano, trocou o Fuscão? Não, esse aqui é aquele mesmo, só que eu reformei todo. Percebe que ele não trocou de carro? Só que ele reformou o carro. Só que se alguém está em Cristo, ele não é uma nova criatura. Ele é uma nova criação. Isso é o texto original. Criação significa uma coisa nova criada. Se alguém está em Cristo, ele não é mais alma vivente. Mas ele é o que então? Ele é o que a Bíblia chama de espírito vivificante. Quando você entrega a vida a Cristo, você recebe de volta. Porque Jesus morreu. Porque Jesus ele desceu. No dia de Pentecostes foi derramado um Espírito sobre toda a carne. O mesmo Espírito de Deus, que se chama pneuma, ele foi derramado sobre eu e você. Por isso eu estou crucificado com Cristo. Agora já não é mais psique que vive, mas é o pneuma que vive em mim. E agora eu sou o pneuma com uma grande massa. Qual que é a diferença, pastor? Que esse pneuma, ele tem mente, vontade, emoções. Igualzinho aqui. Só que a diferença é que ele ainda tem comunhão, que se chama espírito, intuição e consciência. São três coisas, consciência. Três coisas que não tinha aqui. Nós não tínhamos comunhão, porque nós éramos criatura. Nós não tínhamos consciência. E nós não tínhamos intuição. E quando eu recebi o Espírito, pneuma significa espírito. A Bíblia diz que o último Adão, ele é espírito vivificante. Sabe qual é a diferença? Que esse aqui ele tem poder para reproduzir, mas o Espírito ele tem poder para criar. O primeiro Adão não tinha poder para criar. O primeiro Adão só tinha poder para se reproduzir. E a gente ia se reproduzir como uma criatura na terra.
E a espécie ia se perpetuando. Só que quando vem Jesus, ele precisa de um corpo. Jesus, ele precisa de uma grande massa. E qual que é a intenção dessa grande massa? É que nessa grande massa está o seu rei. Nessa pneuma está o seu sacerdócio. Presta bem atenção. Antes da cruz, rei e sacerdote eram as duas pessoas. Você tinha um sacerdote que era escolhido por Deus, era selecionado, então o sacerdote ele intermediava Deus e o povo. E você tinha uma segunda pessoa que era um rei, que cuidava das coisas da terra. Todo sacerdote precisava do arrego de um rei. E todo rei precisava do arrego de um sacerdote diante de Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo e ele nos constituiu reis e sacerdotes. Como assim? Como que agora depois da cruz, rei e sacerdote é a mesma pessoa? Sabe por quê? Porque dentro do Santo dos Santos existia uma arca da presença de Deus. E a Bíblia diz que naquela presença de Deus, o sacerdote ele tinha que entrar uma vez por ano. E esse sacerdote entrava com uma corrente no pé. Quando ele entrava lá e estava impuro, a Bíblia diz que eles morriam por causa da impureza. Isso significa que a glória de Deus matava. Se alguém fosse lá acudir, ele morria junto. Então precisava puxar pela corrente para fora. Antes da cruz, a glória de Deus gerava morte. Porque nós éramos alma vivente. Nós éramos impuros. A santidade de Deus nos consumia. Aí vem Jesus. E a Bíblia diz que porque Jesus veio, o véu daquele santo dos santos, o véu foi rasgado. E a Bíblia diz que se abriu um novo e vivo caminho. E que a glória de Deus encheu toda a terra. A terra se encheu com o conhecimento da glória que estava naquele quadradinho. E agora essa glória que matava é a glória que dá vida. Por isso não existe um palmo quadrado nesse mundo que não existe a glória de Deus. Não existe um puteiro nessa cidade que lá dentro está a glória de Deus. Não existe um hospital nesse país que lá dentro não está a glória de Deus. Não existe uma tribo indígena nesse mundo que a glória de Deus não está ali dentro. Por isso, não há mais intermediação entre Deus e o homem. Porque todo rei na terra se tornou, ganhou o direito de ser feito um sacerdote diante de Deus. E agora você não mais precisa de ninguém. Você não precisa de um bispo. Você não precisa de um pai. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um líder de célula. Você não precisa de ninguém para chegar diante daquele que te chama de filho. Não há concessão. E a Bíblia diz que esse último Adão, ele é o Espírito vivificante. O Espírito vivificante significa que você tem poder para dar vida. Você tem poder para chamar à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Esse último Adão, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Como filhos de Deus, você não tem mais uma mente corrompida. Antes de Jesus, antes da cruz, todo tipo de pecado, ele estava na sua mente. Você era doente na sua psique. Por isso que era difícil de tratar alguém, um alcoólatra, um drogado, era muito difícil. Porque a corrupção estava na mente, na psique. Mas quando Jesus ele vem e você recebe agora um Espírito vivificante, a Bíblia diz que esse Espírito, ele é pleno, ele é pronto. Esse Espírito ele não é imaturo, esse Espírito ele é perfeito. Esse Espírito te ensina acerca de todas as coisas. Esse Espírito é você. Por isso Paulo ele diz, agora pois se considerem-se vivos para Deus e mortos para o pecado. Qual que é a única maneira de eu me considerar vivo para Deus? Sendo Espírito. Se eu não sou Espírito, Deus não se relaciona comigo. Por isso, nós estamos mortos em delitos e pecados. E aí vem Jesus e Ele nos ressuscita juntamente com Cristo. E hoje nós somos uma pneuma com uma grande massa. Os nossos problemas hoje não estão aqui no teu pneuma. Por isso que o que você é hoje, você é um espírito. Você não é esse corpo que você carrega. O primeiro Adão, ele era um corpo terreno. Mas o último Adão, ele não é um corpo terreno, ele é um corpo celeste. A tua identidade é espírito. Você não é uma pessoa, você é espírito. Por isso Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, ele vive. Porque não morre mais. Essa é a vida eterna que nós recebemos em Jesus.
Você sabia que o seu corpo é o que te dá autoridade sobre essa terra? Você sabia que por causa do seu corpo, você na terra é mais poderoso do que Deus? Por causa do seu corpo, você na terra é mais poderoso do que Deus? A Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus, Ele te deu uma coisa e Ele não toma ela de volta. Deus, para se relacionar com essa terra, Ele precisa de um corpo, porque se Ele não precisasse de um corpo, Ele desprezaria você e usaria os nossos heróis da fé, mas Ele não pode fazer isso. Por isso Deus, Ele espera de você. O seu corpo não é um enfeite, o seu corpo não é um lugar de doença, o seu corpo Ele te dá toda a autoridade. E sabe o que acontece no seu corpo? Ele te dá o direito de reinar em vida. Quem não tem corpo não reina mais em vida. E Romanos 5,17 diz que a abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados a fim de que nós reinemos em vida. Como que a gente reina em vida? Pelo corpo. E a Bíblia diz que esse corpo, carne e sangue, não é do reino de Deus. Então qual que é o sentido de ter o corpo e cuidar dele? Porque o teu corpo te dá direito a reinar em vida. Aqui está o nosso sacerdócio e aqui está o nosso reinado. Por isso nós somos reis e sacerdotes. Por isso a comunhão que nós temos com Deus está no nosso espírito. Por isso que nada pode te separar do amor de Deus, porque esse espírito ninguém pode. Ainda que te matem, ainda que acabem com a sua vida, o seu espírito permanece vivo. Por isso, se você tem alguma dificuldade, um transtorno, se você tem um problema sexual, um desvio sexual, se você tem um divórcio no seu currículo, saiba que isso é um problema na sua massa, mas não deixe isso ser classificado no seu espírito. Seu espírito, ele permanece intocável. Sabe qual que é a diferença da INC com as outras igrejas no posicionamento com a homossexualidade? Que a gente entende que a homossexualidade é uma questão do corpo e não do espírito. Por isso nós nunca vamos condenar um homossexual falando, não, você vai para o inferno se você não parar de fazer isso. Não vai. Porque se ele tem a justiça de Deus e ele recebe esse espírito que dá vida nele, o sacerdócio dele está garantido. Ele tem um sacerdócio, ele tem um pai, ele é chamado por Deus de filho. Só que a questão é que talvez ele não reine em vida como ele deveria reinar. A questão com o pecado, que aqui o pecado ele morava na psique. Aqui o pecado, ele te tenta na tua bios. Aqui o pecado, ele era uma questão de corrupção. Aqui o pecado é uma questão de inteligência. Imagine que aqui tem teu cérebro, certo? Teu cérebro está na bios. E aí teu pecado é uma questão de inteligência e não de espiritualidade. Quanto mais você desenvolve inteligência, menos você vai pecar, porque quem peca é tolo. Quem peca é burro. Não existe absolutamente nada que Deus criou para você que Ele ia te privar se isso fosse bom para você. Eu preciso escutar um pastor retardado falando que eu sou libertino, falando que eu libero para prostituição. Hipócritas, retardados. Venham na minha casa, seus frangos. A questão é que eu não defino ninguém pelo que ele faz, porque eu entendo que ele tem um desvio como um menino. Sabe qual que é a diferença entre eu e o Taylor? 31 anos de idade. Em 31 anos de idade o meu cérebro ele mudou. Em 31 anos de idade o que eu fazia eu parei de fazer por uma questão de inteligência, não de espiritualidade. Quando você entende isso, tudo muda na sua vida. A Suelen está aí? Cadê a Suelen? Suelen Lewandowski, está por aí? Essa semana atendi a Suelen. Uma pessoa que está lá com suas lutas, suas tribulações. As pessoas querendo internar ela, falando que ela é louca, que ela tem transtorno, tem isso aqui. Não tem. Ela tem uma questão que ela precisa desenvolver melhor. A bios. O espírito dela está pronto, ela crê em Jesus, ela chora quando ela vem na sessão. Ela tirou a sua Bíblia que ela recebeu aqui, e ela abriu essa Bíblia e falou, pastor, obrigado, porque tudo que eu recebi de mais precioso na minha vida está aqui. E ela abria a Bíblia assim, estava cheio de post-it, onde ela leu. Sabe, quando você tem um problema familiar em casa, entenda que essa pessoa, ela tem um sacerdócio, ela é salva, ela está tudo certo com Deus, mas ela tem uns problemas aqui na carroceria dela. Uma pessoa mais nova com uma pessoa mais velha,
faz mais bobagem. Por quê? Porque é imatura. E a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto menino, ele de nada difere do escravo. Só que ele é herdeiro, não esqueça disso. Não jogue ele no lixo falando que, não, ele é escravo. Ele é como escravo, mas isso não significa que ele é escravo. É uma questão de tempo, meu querido. Aquele que você falava que era um pecador, um sujo, um vagabundo, é uma questão de tempo. Uma das frases que mais norteiam a minha vida é entender que todo gigante, ele nasceu gigante. É uma questão de tempo. Não são os resultados da sua vida que te deixam grande ou te deixam pequeno. Por isso esses caras que são populares na rede social são tudo frango. Porque popularidade não é competência. Nós fomos chamados para ser influente, não ser grande. Você acha que eu me preocupo com uma igreja grande? Nunca. Eu quero ser um fermento que ninguém enxerga. Eu sou fermento. Eu sou fermento. O país conhece o meu nome e vai conhecer mais ainda. Mas eu não preciso aparecer. Porque um pouco de fermento ele leva da massa. Jesus, ele era conhecido, ele não era famoso. Porque a fama é desprovida de legado. Lembra do para nossa alegria? Quem conhece ele aí? Todo mundo sabe quem ele é. Mas o que isso mudou na sua vida? O que isso mudou na sua vida? Ele é famoso. Ou era? Só que a fama, ela tem data de validade. Jesus não era famoso. Jesus era conhecido. A diferença entre um famoso e um conhecido é que o conhecido, quem conhece, sabe quem é. Quem me conhece sabe do Cal que ele está falando. Ninguém conhece o Cal, não sei. Não, o Cal não sei. Mas quem me conhece, opa, o Cal? Oh, o Cal? Pô, claro que conheço o Cal. É ou não é, Lucas? Porque aquele que te conhece, ele te vende. Porque isso mudou a sua vida. Aquele que te conhece, você se alimentou dele por alguma razão, ele te inspirou em algo. Então eu não me influencio se o cara tem 500 mil, tem 3 milhões de seguidores, grandes porcaria. Porque Deus não nos levantou para nós termos seguidores. Deus nos levantou para termos imitadores. Eu não quero saber quantas pessoas me seguem. Eu quero saber quantas pessoas são como eu sou na cidade que moram. É isso que eu quero. Nós não devemos seguir Jesus, nós devemos imitar Jesus. Você é a pessoa de Cristo nessa era. Você é a manifestação perfeita do Cristo vivo. Por isso, tem a imagem lá? Para resumir, para ficar mais fácil para você. Entenda de uma vez por todas que quando nós recebemos ali o poder para reproduzir, nós ainda não éramos filhos, mas como Espírito vivificante agora, nós voltamos a ser Jesus antes da criação. Nós não voltamos a ser Adão antes da queda, porque Adão antes da queda ele ainda era limitado, ele era alma vivente. Ele só tinha poder para reproduzir, mas ele nunca tinha poder para criar. Mas quando nós fomos chamados filhos, onde o unigênito se tornou primogênito, nós fomos levados na posição de Jesus antes da criação do mundo. Sabe o que significa isso? Que você tem poder para chamar à existência as coisas que elas não existem como se já fossem. Por isso, abra tua boca e declara: haja luz e houve luz, haja vida e houve vida, haja pagamento e houve pagamento. Haja educação e houve educação. Se você tem um filho que está desesperado, começa a declarar o que você quer enxergar sobre ele. Não comece a lembrar de novo o que ele sempre faz. Isso é ser Jesus. É entender que nós somos Espírito vivificante. Em primeiro lugar, 3 características dessa nova criação. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Se ele é uma nova criação, ele é uma coisa nova criada. Ele é espírito vivificante e não mais alma vivente. Em primeiro lugar, lembre que somos espírito. Romanos 6,11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Segundo lugar, 3 características da nova criação. Primeiro, somos espírito. Segundo, somos eternos. A Bíblia diz que aquele que crê em mim passou da morte para a vida, e ainda que morra, ele viverá. Jesus, ele falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas passe a ser eterno.
Por isso a eternidade já começou para você. Nós já estamos lá na eternidade. A questão é que nós ainda somos habitamos um corpo terreno. E em terceiro lugar, nós temos poder para criar. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na bios, eu tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que interessante isso. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse viver que agora eu vivo nesse corpinho sexy que você tem, com forma de garrafinha de Coca-Cola, algumas com forma de garrafinha de 2 litros de Coca-Cola. Esse viver que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé em Cristo Jesus. Ei, cada célula do teu corpo, ela é santa. Você não é um depósito de pecado. Questão que nós pecamos porque nós temos poder para criar. Se eu tenho poder para criar, eu posso criar inclusive de novo o pecado. Por isso não cria o pecado. Não chame a existência o pecado. Conclusão, somos uma nova coisa criada. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo mortal. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Agora não sabeis que o vosso corpo é santuário do pneuma que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Aleluia. Você tem um Espírito da parte de Deus em você, e que não sois de vós mesmos, por isso que o corpo que você tem carrega um espírito que não é desse corpo. É uma questão de tempo. Esse corpinho é só habitação, por isso cuida desse corpo, ele te dá o direito de reinar sobre a terra. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, divorciado, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, viciado em drogas ilícitas, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, viciado em balada, glorificai a Deus no vosso corpo, porque o teu espírito está tudo certo, é inquestionável. Você nasceu de novo, teu sacerdócio está garantido. E para terminar, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a... Qual que é o objeto da nossa salvação? A fé. A fé, ela nos assegura o pneuma. Se Jesus encontra a fé, você nasce de novo. A fé nos assegura o nosso pneuma. Mas a graça, qual que é a função da graça? Tito 2 diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados as paixões da impiedade, vivamos de maneira santa, justa e piedosa, que é o... Está onde isso? Está no nosso corpo mortal. Você não precisa ser reeducado no espírito, teu espírito está pronto. Ah, mas e a maturidade espiritual? É coisa dos idiotas. Maturidade espiritual não existe. Não existe maturidade espiritual. O espírito está pronto. O que existe é maturidade na sua bios, na sua inteligência, na sua intelectualidade. Se você tem algum problema, procure um psicólogo, faça uma faculdade, leia mais livros, venha mais ouvir a gente na igreja, no cinema. Desenvolva a sua bios. Mas nunca mais deixe alguém questionar o seu sacerdócio. Nunca mais deixe alguém questionar se você é nascido de Deus ou não. Você é. Nada pode separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra criatura, nem qualquer incircunciso, pastor besta, que pega e fala que você vai para o inferno se você fizer alguma coisa. Você não vai para o inferno. É mais fácil ele ir para o inferno, porque ele está negando algumas coisas que ele devia contar para você, mas ele não conta, senão você não vai mais precisar dele. Eu precisava pregar nessa manhã. Eu não quero que isso seja uma má notícia para você. Eu quero que você saia daqui explodindo, porque eu sonho o dia que essa sala estiver tão cheia, que não caiba mais uma pessoa sentada nessa escada. E quando a gente fizer a oração de entrega, ninguém mais erga a mão. Porque o dia que essa igreja crescer sem ninguém erguer a mão aqui,
é porque você começou a ser a igreja que você deveria ser lá na ponta, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá até na sua igreja, né? Tem igreja que precisa ser evangelizada. Mas eu quero perguntar, quem aqui está aqui hoje, não porque você veio por causa de mim, você não veio por causa de ninguém, você veio por causa de alguém que está sentado aí do teu lado. Sabe aquele amigo? Pô, uma amiga me chamou, um namorado me trouxe, a minha mãe sempre falou pra mim. Quantos aqui estão aqui dentro por causa de uma pessoa ordinária que está sentado aí do seu lado? Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Se você está aqui hoje por causa de alguém que te trouxe, alguém te influenciou para estar aqui, eu quero que você levante. Talvez você não veio por causa do Face, você não veio por causa do Instagram, você veio porque alguém foi suficientemente igreja no seu lado. Muito bom. Agora, vocês estão sentados, dá uma olhadinha ali, ó. Você consegue imaginar que essas pessoas vieram não por causa da mídia, não por causa das luzes, não por causa das músicas, mas elas vieram porque alguém foi sal na vida delas. Alguém chegou e falou, você precisa... Podem sentar, obrigado. Você precisa ir lá exatamente no lugar onde eu fui. O que eu quero dizer é que eu sonho com uma igreja, que nós vamos ser igreja lá na sociedade. Eu não sonho com uma igreja que ganha o mundo para Jesus, eu sonho com uma igreja que devolve Jesus para o mundo. E quando ele devolve Jesus para o mundo, ninguém precisa vir aqui, ou lá, ou abrir um maior. Não, não. Nós vamos mudar a nossa cidade como fermento. Diz assim, para quem está perto de você, diz assim, você é um fermento. Você não vai aparecer, mas você vai mudar a história do nosso país. Nós vamos mudar a história do nosso país, amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração com vocês. Talvez para muitas pessoas isso aqui é novo. Talvez para mim eu vou arrumar muitos problemas quando alguém assistir isso na internet. Mas se o problema fosse meu problema, não existia. Deus colocava alguém outro aqui na minha vida. Eu existo para os problemas. Mas nessa manhã eu quero fazer um convite para você que ainda é alma vivente. Para você que ainda não passou por uma experiência transcendental com Cristo Jesus. A Bíblia diz que a única maneira de nós recebermos o direito de sermos filhos é recebendo a verdade que Jesus está vivo. É crendo que Jesus ele não morreu apenas, mas que além de morrer ele ressuscitou. E nós temos parte na morte dele, temos parte no batismo dele, e agora nós temos parte na ressurreição dele. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos. A todas as pessoas presentes, feche os seus olhos por um instante. E de todo o teu coração, você fazer das minhas palavras as tuas, dizendo assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu abro meu coração, para a tua palavra. Nessa manhã, eu admito que Jesus está vivo. Ele está aqui. E o mesmo Espírito que estava em Jesus é o Espírito que agora eu convido, habita em mim. É o Espírito que eu aciono em mim. É o Espírito que eu ativo dentro de mim. Eu declaro que a partir de hoje eu não sou apenas uma alma vivente. Eu não sou alguém orientado por uma alma, mas eu sou alguém que é orientado pelo Espírito que dá vida. Espírito de Deus. Espírito da vida. Vem sobre mim. Me torne um Espírito vivificante. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu sou herdeiro. Eu sou filho. Nenhuma condenação há sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Os olhos no que não posso ver, sim. Espírito, me faça o teu querer. Eu sei que estás aqui, Deus. A tua voz é tudo que eu quero ouvir, sim. Os olhos no que não posso ver, sim. Espírito, me faça o teu Quando você era uma
uma psique, você tinha mente, vontade e emoções. Mas agora nessa manhã, quando você recebe o Espírito, esse Espírito tem uma psique do Espírito. Esse Espírito é uma pessoa. Esse Espírito tem mente, vontade e emoções. Mas ele ainda também tem comunhão. Ele tem intuição. Ele tem consciência. E é tão maravilhoso quando nós somos encontrados na consciência. Quando você é encontrado na sua consciência, nenhuma circunstância apaga a sua consciência. Você pode estar com o teu barco afundando, as coisas desmoronando, mas a Bíblia diz: quando passares pelo fogo, você não se queimará. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, porque esse Espírito vivificante, ele desafia inclusive as circunstâncias, e você se torna uma pessoa blindada, inabalável, uma pessoa que, ainda que a figueira não floresça, que os ramos não dê fruto, você é uma pessoa que ainda aparece rindo, dizendo: vai dar certo. E nós temos tantos exemplos aqui dentro de pessoas que estão literalmente ferradas, para não falar outra palavra. Eu encontro eles e eles dizem: mas vai dar certo. A gente vai passar por isso. Nessa manhã eu quero estender esse presente para você. Existe alguém que fez essa oração hoje de todo o seu coração, pela primeira vez na sua vida entre nós? Se você fez essa oração, se você pela primeira vez na sua vida você creu em Jesus, e nessa manhã você tem convicção que você hoje é um espírito vivo, um espírito que gera vida, eu gostaria que você fizesse um sinal com sua mão. Eu gostaria de conhecer. Existe alguém que fez essa oração hoje pela primeira vez? Posso ver sua mão? Faz um sinalzinho assim para mim. Lá atrás eu vi sua mão. Obrigado, Deus te abençoe. Ali eu vi outra mão. Maravilhoso ter você aqui. Você vai ver o quanto sua vida ela vai mudar sem nada ter mudado. É uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança de circunstância, é uma mudança de condição na circunstância. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração hoje, nessa manhã? Talvez você na internet que nos assiste. Se você fez essa oração, eu quero dizer, essa Bíblia também é para você. Você pode nos escrever, nós queremos te mandar essa Bíblia, nós queremos encontrar você em algum lugar. Mas é tão importante quando nós confessamos, quando nós cremos para a justiça. Mais alguém fez essa oração? Eu preciso ver sua mão, sem medo, sem temor, sem julgamentos. Aqui eu vi mais uma mão. Muito bom ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite de quem te chamou. Era maravilhoso. No final você ganhou um voucher, você tem direito a isso, que vai tocar o teu pneuma. Mas você também tem acesso a uma pipoquinha que vai ajudar o seu abios. Quem mais? Mais alguém? Seja forte, você é um espírito vivificante, você tem poder. Inclusive preguei sua mão. Nós temos esse tempo para você. Se admitimos que Jesus está vivo, tudo muda nas nossas vidas. Eu vi sua mão, Deus te abençoe. Todos os teus medos se vão hoje. Existe um medo que te perturba, e esse medo ele te aterrorizava na sua psique. Quero te dizer que no pneuma você vai ver que esse medo não existe mais, porque essa pneuma ela é perfeita, ela é completa. Você é livre desse medo nessa manhã. Quem mais? Quem mais? Última chance. Última chance. Mais alguém? Obrigado. Seja bem-vindo. Os teus próximos 50 anos nunca mais vão ser o mesmo. Os próximos 70 anos nunca mais vão ser o mesmo. Porque esse Espírito vivificante ele é eterno. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, de fato, Senhor, recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus, imagem e semelhança dele. Pai, obrigado que nessa manhã nós podemos gritar para o mundo: ei, é possível ser como Jesus. E na verdade não é possível nos tornar, é possível nós vivermos como Jesus, porque nós já somos como Ele. Não é uma conquista, mas foi uma herança.
Todo dom perfeito, toda boa dádiva veio do alto, do Pai das luzes, e nele não há sombra de mudança ou variação. Por isso, nessa manhã, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, espíritos vivificantes. Se alguém está em Cristo, nós somos uma nova criação. Você é algo que nunca existiu antes. Você foi assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É na quarta dimensão. Obrigado, Jesus, porque somos uma nova espécie sobre a terra. Temos a perfeição dentro de nós, ainda que nós erramos muito. Nos leva, Senhor, à maturidade de homens e mulheres que reinam em vida, que transformam e governam uma cidade, que tem influência, integridade, influência e governo. Que o Senhor os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre cada espírito vivificante. Que o Senhor nos dê estratégias sobrenaturais. Que as manifestações dos sinais, prodígios e maravilhas comecem a acontecer nas ruas, nos estádios, comecem a acontecer nas praças públicas. Porque espíritos vivificantes estão passando com pandemia, com epidemia, por onde passam. Um vírus é espalhado pelo ar. E Jesus é vivo e manifesto entre os povos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está feliz? Você está bem? Então você que ergueu a sua mão na saída, você pode encontrar essas duas placas lá no hall, e você vai chegar lá com o seu voucher, trocar o seu voucher, eles vão falar com você. Se você preferir, eles podem orar por você também. E eu quero dizer, só temos mais 2 sessões nesse ano, apenas mais 2 sessões, então aproveite. Nosso culto vai até dia 17 desse mês, e depois nós damos um off, só voltamos em fevereiro. Então é tempo para a galera poder se desviar, dar aquele rolê tranquilo, né? Se conseguir, né? Porque a alma o espírito vivificante é pleno, é perfeito, então vai ser difícil. Amém? Obrigado.